Você sabia que crer que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em Deus? Para você, o que é a fé? Olá, nós somos os Amigos em Cristo e hoje vamos falar da fé. Muitas vezes, nossa fé se resume em dizer que acreditamos em Deus, ou seja, temos uma fé simples. E muitos ainda não entendem que para ter fé é preciso primeiro compreender aquilo em que você acredita. Sem compreensão, não há fé verdadeira, só uma aceitação cega, sem utilidade. Por exemplo, alguém pode explicar para você qual ônibus você precisa pegar para ir a um determinado lugar, mas se você não compreender a origem e o destino, no percurso você pode se perder. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara da realidade não vistas. Para a pessoa ter uma confiança firme, ela precisa de fortes motivos. Nessa firme confiança, significa que nossa fé não precisa se basear em provas claras e científicas, mas no esforço em compreender a Deus em suas revelações ao longo da Escritura. A fé não implica falta de evidência. Jesus deu muitas evidências aos discípulos para acreditarem. Ou você ainda tem dúvidas da existência de Jesus? Então, se em algum momento você pesquisou não só nos livros sagrados, mas também nos escritores da época, onde comprovava efetivamente a existência desse homem puro e santo, se a arqueologia e a ciência já provaram que Jesus existiu, então o que lhe falta para alicerçar a sua fé? Alguns homens na humanidade tiveram tanta fé que conseguiram mudar o rumo das suas histórias e até da humanidade. Veja Abraão, considerado o pai da fé. Seus atos nos afetam até os dias de hoje, pois a promessa da bênção inclui todos os povos. Também pela fé, vários profetas foram reconhecidos em graça e prodígios, fazendo milagres e salvando povos. A Bíblia é cheia de exemplos de homens que se tornaram grandes pela fé que tinham em Deus. Muitas vezes temos o péssimo hábito do comodismo, de ficarmos sentados sem procurar, sem buscar, e aí as dúvidas vêm. Daí, quando nos questionamos, não estamos preparados para a resposta. Podemos ter nossa fé diminuída ou questionada, ou seja, qualquer vento forte pode mudar o rumo do nosso barco. Então a fé é decisão. Eu decido ir atrás, entender e confiar, ou posso só aceitar as informações conforme chegam a mim, sem aprofundar, sem ao menos entender, como no exemplo do ônibus que pegamos porque alguém indicou. Jesus disse: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. E como você faria para conhecer a Deus? Somente após ler e entender a palavra de Deus, podemos conhecê-lo. E somente com o conhecimento de Deus, podemos amá-lo. Não podemos amar o que não conhecemos. Você já deve ter caminhado no escuro. Qual foi a sua sensação? Quando acaba a luz de casa, não vamos correndo buscar uma vela ou uma lanterna? Então, se na vida humana damos valor à luz, por que não damos também o valor à luz na vida espiritual? A fé é uma luz no caminho da vida. Você deve conhecer a passagem cristã em que Jesus diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, entenda a passagem como uma referência em que existem leis de Deus e leis do mundo. E quando há um choque entre as leis do homem e as leis de Deus, qual delas nós seguimos? Imagine se a nossa fé fosse tão grande que sempre seguíssemos primeiro as leis de Deus e depois fizéssemos uma adequação às leis do mundo. Agora, pare e pense se o seu relacionamento com seus pais
segue o que a sociedade prega ou o que a lei de Deus diz. Se o que você assiste no seu celular segue o que prega as leis dos homens ou a lei de Deus. Se seu relacionamento com seu namorado segue as leis de Deus ou as leis que a sociedade acha que é o certo. A vida te oferece a todo momento a possibilidade de você se portar conforme as leis dos homens ou as leis de Deus. Você tem um livre-arbítrio para escolher conforme sua fé. Quanto maior for a sua fé, mais fácil você cumpre as leis de Deus. Você passa a ter uma postura de identidade, desde a hora que acorda até a hora que dorme, independentemente se você está com seus amigos que pensam diferente ou agem diferente. Você não tem postura de divisão, tudo passa a ser integrado, ou seja, mais semelhante a Deus você se torna. Nunca se esqueça que a fé nos une e nos orienta, torna a luz necessária para iluminar o caminho que devemos seguir. Nos dá a compreensão que somos parte do corpo de Cristo, refletindo em nossas ações junto aos nossos irmãos, alcançando assim a estatura de um discípulo missionário. Mas as escolhas sempre serão somente sua. O amor e a fé supõem liberdade de quem crê e ama.